Muito bem, pessoal. Resolução da prova da UFPR, questão de número 51 sobre morte e vida severina. Olha, tive inúmeros alunos que gabaritaram a prova, mas tive alguns que perderam uma questão. E isso aconteceu em algumas circunstâncias com a questão 51, por conta também de um detalhe aqui, se o rio é intermitente, não é? Então nós vamos comentar isso, né, para satisfazer aí alguma eventual dúvida sobre a questão de número 51, que trouxe realmente mais detalhismo na abordagem aqui sobre o livro Morte e Vida Severina, tá? Então vamos lá, a questão também de nível médio, médio difícil, né, que a gente poderia observar que há mais detalhe, né, também na abordagem do enredo, tá certo? Então vamos lá. Letra A, Severino constata a presença reiterada da morte em seu percurso e afirma: só a morte deparei e às vezes até festiva. A festa a que ele se refere comemorava o dia de finados, também conhecido como Dia dos Mortos. Não tem nenhuma festa de dia de finados ao longo do livro, isso não acontece em nenhum momento, tá certo? Então, nós temos todo o ritual da morte, né? Muitas vezes nós temos ali, né, algumas cerimônias, né, ao longo da trajetória do Severino, quando ele depara com a morte. Tá? Tem os cantos de excelências ali, por exemplo, ainda, né, no sertão, mas nada que você possa dizer aqui de dia de finados, dia dos mortos, isso não aparece no livro, é uma extrapolação simplesmente. Então a letra A nós já vamos descartar. Vamos dar uma olhada na letra B. Chegando à zona da mata, Severino se anima ao perceber que os rios que correm naquela região não se interrompem. E veja que tem um fragmento que diz na questão, né, que diz no texto do João Cabral, né, no texto Morte e Vida Severina, texto original, diz lá, né, os rios aqui, né, fala que os rios têm água vitalícia, refere aos rios. Então muita gente ficou pensando sempre no rio Capibaribe, né, que é o rio usado como, vamos dizer, como fio condutor da trajetória pelo retirante Severino. Só que é o seguinte, chegando à zona da mata, ele depara com o quê? Com uma terra fértil, agriculturável, justamente porque essa terra é irrigada, né, por outros rios. E não apenas pelo rio Capibaribe, que é um rio intermitente, tá certo? Então, a conclusão que nós temos aqui é a seguinte, a letra B está corretíssima. Quando, chegando à zona da mata, Severino se anima ao perceber que os rios, assim mesmo no plural, que correm naquela região, não se interrompem, o que torna a terra mais fértil, porém em seguida ele depara com mais um enterro. Aí, isso que aparece no final do enunciado é referência à famosa cena do funeral de um lavrador. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida, é a parte que te cabe desse latifúndio. Essa cena é uma cena muito famosa, então tá ok. Tá? O que poderia ter surgido de dúvida aqui então? Essa questão do rio, né? Muita gente pensa que seria uma referência ao rio Capibaribe, que é um rio intermitente, mas aqui diz os rios que correm aqui têm água vitalícia, diz o Severino ali, quando ele chega à zona da mata e fica deslumbrado com aquela terra fértil, tá certo? Então não é uma referência específica ao rio Capibaribe, tá bem? E tem gente que se lembra, por exemplo, lá do rio Capibaribe na Caatinga, quando ele tenta parar, né, na Caatinga, ele diz, se o rio interrompe seu curso, por que eu também não poderia interromper o meu e parar um pouco aqui? Tudo bem, o rio Capibaribe realmente interrompe seu curso, né? E é um rio intermitente, mas aqui a gente está falando da paisagem da zona da mata, irrigada por outros rios, tá? Observa, inclusive, que está no plural ali, né? Os rios que correm naquela região, tá bem? Então, essa era a primeira situação que poderia gerar dúvidas. E a outra é a questão dele deparar depois com mais um enterro. Cara, a morte ela está presente em todos os cenários, em todas as estações dessa peregrinação aqui do Severino, né? Assim nós temos aqueles caras que carregam um defunto lá ainda no sertão, né? Na Caatinga a gente tem ali a mulher da janela que fala que ganha-se a vida com a morte, cultivando os roçados da morte, que ganha-se a vida de a morte ajudar. Então a morte está onipresente. Só que aí você chega na zona da mata e depara com um cenário parece mais propício à vida, com a terra mais fértil, e, no entanto, paradoxalmente, né, aquela terra concentrada nas mãos de poucos, e ali temos a morte de um trabalhador, alguém que trabalhou a vida inteira sem nunca conquistar dignidade, né, o funeral de um lavrador. Então a morte está presente ali também. E aí tem gente que já pensa, a morte, o enterro, seria conversa de coveiros. Não, né? A gente tem enterros aqui, antes da conversa entre os coveiros, que aparece lá em Recife, no litoral, mas ao final da peregrinação do Severino, tá? Enterros, nós temos, né, alguns que podem ser mencionados aqui, né? Quer dizer, tem a trajetória de levar aquele defunto na rede para o cemitério de Toritama, né, lá no início do texto, tem o funeral de um lavrador aqui, e claro, tem a conversa entre os coveiros lá no litoral, tá? Mas cada situação
é uma, né? E aqui você tem uma descrição exata do que acontece na cena da Zona da Mata. Tá perfeito, não tenho que tirar nem pôr. A letra B está correta. A letra C, após escutar uma conversa entre dois coveiros que trabalham em cemitérios de Recife, Severino compreende que só a morte pode igualar as pessoas. Cara, então aqui, ó, eu já vou encerrar o comentário, porque isso foi dito nas minhas aulas inúmeras vezes. Temos uma ironia muito forte, um caráter muito ácido aqui no texto, quando ele mostra que existe estratificação social até mesmo na morte. Porque tem o coveiro que enterra gente rica e tem o coveiro que enterra gente pobre no cemitério de Casa Amarela. Você tem diferença, né? Inclusive na morte. Quer dizer, mesmo com a morte existe estratificação social. Existem diferenças sociais. A morte não resolve as diferenças. Mesmo com a morte, as diferenças persistem. Porque tem enterro de pobre, enterro de rico, tem morte de pobre, tem a morte de rico. É diferente. Portanto, a letra C é falsa, dizendo que a morte pode igualar as pessoas. A letra D, o auto se encerra, lembrando, né, que Morte e Vida Severina tem como subtítulo Auto de Natal Pernambucano, né? O auto se encerra com uma fala em que, antevendo que seu filho recém-nascido teria uma vida tão difícil quanto a do retirante, que ele conhecera pouco antes, seu José pergunta se não seria melhor para Severino desistir de viver. Ora, pelo contrário, né? O seu José, mestre Carpina, é a voz positiva no texto. Né? Para quem o Severino pergunta, é o Severino quem pergunta, seu José, mestre Carpina, vale a pena continuar vivendo uma vida severina? E quando o seu José vai responder, nasce a criança. E aí se dá uma pausa na conversa para a celebração da vida, que acontece ali da cena 13 até a cena 18 do texto, né? São 18 cenas, e vamos dizer que da 1 até a 12 tem a peregrinação do Severino, né? Mas aqui da cena 13 até a cena 18 é o espetáculo da vida. Uma espécie de presépio vivo com o nascimento do filho de José. Só que o José, então, no final, ele pega na cena 18, né, e toma a palavra para dar a resposta definitiva que encerra o texto. As últimas palavras no texto são as palavras positivas de José, mestre Carpina, dizendo o quê? É difícil defender só com palavras a vida, mas ela mesma, a vida, respondeu com sua presença viva. Né? E não há melhor resposta que vê-la desfiar seu fio. É uma palavra positiva de otimismo e de necessidade de continuar lutando pela vida. Quem pensa em desistir da vida é o Severino. E todo o tempo o mestre Carpina tenta dissuadi-lo, ou seja, tenta convencê-lo a não cometer o suicídio. Né? Mesmo antes de trazer essa defesa da vida propriamente, né, de maneira mais detalhada, naquele momento inicial da conversa dos dois, né, o mestre Carpina já ensinou o seguinte: eu, por mim, continuo pela ponte da vida. Né? Então a atitude do mestre Carpina, do José, do seu José, é sempre a atitude de valorizar a vida. É uma atitude positiva, portanto a letra D não faz sentido algum. E a letra E, as referências ao tamanho pequeno das covas nos cemitérios do interior, como por exemplo em Esta Cova em que estás com palmos medida, relacionam-se ao tamanho dos próprios versos de Morte e Vida Severina, que sempre tem a mesma medida. Isso foi uma coisa que eu alertei, né? E aqui isso também dá uma tônica um pouco mais complexa para a questão, que é a questão da estrutura e da forma dos textos, que a UFPR costuma cobrar. Quer dizer, todos os versos de Morte e Vida Severina têm a mesma métrica? Não. Tá no meu material, tá no meu resumo. Os versos são versos polimétricos, eles vão alternando, né? Vai mudando a métrica. Tem o predomínio do heptassílabo, ou seja, o predomínio dos versos de 7 sílabas poéticas, mas nós temos algumas variações métricas, né? Então, se você perceber aqui, por exemplo, esta cova em que estás, dá 6 versos, né? Ó, 6 métricas, perdão, 6 sílabas poéticas, né? Esta cova em que estás, 6 sílabas poéticas. E depois, com palmos medi, dá 5. Né? Então, quer dizer, aqui diz que os versos sempre têm a mesma medida, mas os próprios versos que foram oferecidos no item E já permitem ao candidato fazer ali a metrificação na hora e perceber que tem uma diferença entre os dois. Mas quem leu o material de resumo nem precisava ficar contando na hora da prova, porque já sabe que existem realmente versos com métricas diferentes, apesar do predomínio do heptassílabo, ou seja, da chamada redondilha maior, que são 7 sílabas poéticas, tá bom? Uma questãozinha um pouco mais desafiadora, eu compreendo, né, que alguns candidatos possam ter cometido algum deslize aqui, tá legal? Então, é isso, não perde a análise da próxima questão, que vai ser a 52.